Um micro-ondas que gela sua bebida em apenas 1 minuto. Vacina para a cura do HIV no Brasil, Galaxy Note 10 com câmeras e tela melhoradas. Novos lançamentos de Motorola, LG e Asus e novo menu iniciar do Windows 10. Isso tudo e muito mais você confere agora no Plantão Tudo Celular. Por mais criticada que seja, especialmente nos grupos de importação, a linha Moto E tem seu lugar especial no coração dos brasileiros. E pelo visto não deve demorar até que mais um modelo da família chegue por aqui. O Moto E6 foi anunciado pela Motorola nessa semana, trazendo melhorias pontuais em relação ao antecessor, como processador mais potente e câmeras melhores. Vale destaque ainda para a bateria removível, algo difícil de se ver atualmente, mas curiosamente a empresa achou melhor tirar o leitor de impressões digitais visto no modelo de 2018. O Moto E6 não tem prazo para chegar ao Brasil, sendo vendido no mercado internacional por $150, ou algo em torno de R$570. Por falar em Brasil, a LG lançou por aqui essa semana o G8S ThinQ, que tem alguns pontos que podem decepcionar quem esperava a chegada do G8 por aqui. Mesmo com tela de menor resolução e câmeras consideravelmente mais simples, o G8S chega às lojas pelo preço que se esperava da versão mais completa, custando os mesmos R$4.300 cobrados pelo Galaxy S10e em sua chegada ao Brasil. Isso até seria um ponto positivo se o modelo da Samsung não fosse encontrado abaixo dos R$3.000 facilmente hoje em dia. Pelo menos temos ainda uma tela OLED, o potente Snapdragon 855 e os curiosos gestos 3D, além do leitor de corrente sanguínea para autenticação ainda mais segura. Falando em lançamento, depois de muitos rumores, a Asus enfim oficializou o ROG Phone 2, que chega com um visual herdado do seu antecessor, mas muitas novidades que o colocam como o mais potente smartphone do mundo até aqui. E pelo visto a taiwanesa conseguiu convencer o público de que seu novo lançamento é realmente uma opção interessante. Porque logo no início das vendas já tiveram recordes sendo batidos em varejistas chinesas, com mais de 2 milhões de unidades reservadas em apenas 2 dias. Se você quiser conferir mais detalhes sobre o ROG Phone 2, é só chegar no nosso hands-on aqui mesmo no canal. E voltamos também com mais notícias sobre o Galaxy Note 10, que será oficializado no próximo dia 7 de agosto. O phablet teve sua imagem de divulgação da operadora Verizon nos Estados Unidos vazada, confirmando o lançamento da variante 5G do aparelho no país. Pelo que foi visto, será possível conseguir mais de R$2.000 de desconto em programas de troca, o que deve ajudar a chamar a atenção dos consumidores por lá. Sobre o Note 10, basicamente tudo já foi descoberto nas últimas semanas, mas novas informações indicam quebra de recorde em aproveitamento frontal e novas possibilidades para a fotografia. Sua tela teria mais de 90% de aproveitamento e a câmera principal seria capaz de assumir 3 aberturas diferentes, contra 2 que temos desde o S9. Além disso, a lente teleobjetiva ganharia uma abertura maior para melhor desempenho em ambientes noturnos. Passando para o Galaxy Fold, a versão corrigida do aparelho deve chegar muito em breve ao mercado. E as primeiras imagens divulgadas nos dão uma ideia das mudanças feitas pela Samsung no aparelho. No geral, não temos nada drástico, mas as dobradiças em especial receberam atenção para reduzir os casos de danos. Tivemos ainda a chegada de 2 modelos da linha Galaxy A Anatel, sendo eles o Galaxy A20s e A30s. Vale lembrar que o A10s também já está em processo de homologação há algum tempo, então devemos ter muitas novidades em nosso país em breve. A Microsoft tem um programa de testes para quem quer receber novidades do Windows 10 antes dos usuários convencionais. Mas ao que parece, o grande número de grupos que a empresa mantém acabou confundindo ela mesma, porque nessa semana uma versão interna foi entregue aos membros dos Insiders. Nessa compilação tivemos a chegada do novo menu iniciar, que virá com a próxima grande atualização do Windows, dando uma repaginada e entregando aí uma segunda área de trabalho, tornando o visual mais minimalista. Agora resta saber se vai agradar a todos. A Microsoft não se manifestou sobre o caso, mas ao menos interrompeu a liberação da atualização. O Telegram tem sido alvo de muitas críticas nas últimas semanas pelos casos envolvendo o ministro Sérgio Moro e membros da Lava Jato, levantando dúvida de muita gente sobre até que ponto o mensageiro é realmente seguro. Ao que parece, porém, o WhatsApp não vê a hora de copiar justamente a principal função responsável por todo esse problema, a possibilidade de usar a mesma conta em vários dispositivos. E isso é algo pedido pelos usuários há bastante tempo, especialmente por quem tem mais de um aparelho ou deseja usar o mensageiro no computador sem precisar apelar para o WhatsApp Web. Restando aguardarmos para ver se teremos casos similares ao do Telegram envolvendo o aplicativo de mensagem do Facebook quando a função enfim for liberada.
No começo do mês, comentamos no Plantão Tudo Celular que pesquisadores dos Estados Unidos haviam descoberto um meio de acabar com o vírus da AIDS. E, pelo visto, isso chegará ao Brasil muito antes do que se esperava. Uma vacina para combater o HIV terá sua fase de testes com humanos iniciada em nosso país, sendo escolhidos homens e mulheres trans com idade entre 18 e 60 anos que mantenham relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Não foram dados detalhes sobre quando os testes começarão, mas os resultados gerais devem estar disponíveis em 2023. Já pensou em gelar suas bebidas da mesma forma como esquenta o almoço no micro-ondas? Pois 3 estudantes do Distrito Federal pensaram e colocaram a mão na massa para fazer isso sair do forno para o mundo. Entendeu? Do forno? Tá bom, foi ruim. Vamos seguindo. A criação chamada de Cold Storm funciona basicamente como um micro-ondas ao contrário. Bastando colocar sua bebida dentro do compartimento que ela será gelada em apenas 1 minuto. Agora as meninas buscam financiamento por meio da plataforma Vaquinha para finalizar o projeto em tempo de levá-lo para a Mostra Científica Latino-Americana que acontece em meados de setembro no Peru, onde provavelmente teremos grandes fabricantes de olho para colocá-la em escala comercial. E estas foram as novidades do Plantão Tudo Celular desta semana. Comenta aí abaixo o que mais te chamou a atenção. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!